Sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Quem achou, fala, eu achei. Diz assim o texto, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Pai, é tua rica, tua soberana, poderosa palavra, e que ela encontre guarida em nossos corações, para o teu louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, esse texto aqui me chama muita atenção, a respeito de algo que Deus estava fazendo nas igrejas da Macedônia. A igreja da Macedônia foram igrejas que Paulo abriu ali no norte da Grécia atual, naquela época, que eram as igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia. E ali Paulo abriu essas igrejas nasceram, mas esse povo passava por muitas tribulações e por muitas limitações. E é tão interessante quando nós lemos o texto, no versículo 1 fala assim, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo está aqui dizendo sobre a graça de Deus sobre estas igrejas. Meus amados irmãos, quando você lê esse texto e para meditar nas coisas simples que Paulo está dizendo, mas profundas, a respeito do que estava acontecendo naquelas igrejas, isso nos confronta, isto nos mostra que precisamos mudar e muito. Primeiro, a Bíblia está dizendo que havia a graça de Deus naquele lugar. Havia a graça de Deus naquele lugar. E aí, meus amados irmãos, pensando em graça sobre aquelas igrejas, eu só posso entender que essa graça que Paulo está dizendo aqui é a graça que Deus capacita alguém viver no sobrenatural e não fundados naquilo que é natural. O que Paulo está dizendo aqui dessa graça é algo de sobrenatural, é algo que o homem naturalmente não poderia fazer em hipótese alguma. O homem natural não ia suportar fazer aquilo que essa igreja fez. E Paulo fala aqui, pelo menos de 3 coisas que eu gostaria de meditar nesta manhã com os amados irmãos e irmãs. A primeira dela, Paulo fala que a graça é não perder a alegria em meio a uma grande tribulação. No versículo 2 diz assim, porque no meio de muita prova, de tribulação. Imagina alguém com muita tribulação, imagina alguém com muita prova, imagina alguém passando por muita luta. A Bíblia diz que nestas lutas, nessas angústias, manifestaram a abundância de alegria. Olha a graça do Senhor sobre essas igrejas.
Alguém que está passando por tribulação, não é uma tribulação, muitas tribulações. Aqui o texto dá ênfase na tribulação, ênfase na prova, mas o apóstolo Paulo está dizendo que aquela igreja, passando pelas muitas tribulações, muitas provas, mas tinham abundância de alegria. Só a graça de Deus, só a graça de Deus derramado sobre o seu coração, que te faz estar contente no meio do sofrimento. Só a graça de Deus no seu coração, que te fortalece para vencer a prova que você está passando na sua família, na sua saúde, e como nós estamos passando na nossa nação e entre as nações da terra também. Só a graça de Deus para nos fortalecer, só a graça de Deus para trabalhar no nosso coração, somente a graça de Deus. Estão ligados aqui comigo? E quando eu abro aqui comigo, marca aqui em 2 Coríntios, que nós vamos voltar daqui a pouquinho, em João capítulo 14, no versículo 23, diz assim o texto: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O que a Bíblia está dizendo desse povo ali na Macedônia, é que eles eram morada de Deus. O Senhor está dizendo: se alguém guardar a minha palavra, e praticar a minha palavra, eu virei e farei morada dentro dele. A graça de Deus sobre a minha vida é Ele morar dentro de mim, é Ele morar no meu coração, é Ele me apontar o caminho, é mesmo em provas e tribulações, entre lágrimas, eu sei quem é o meu Deus, eu sei porque Ele habita dentro de mim. Essa é a graça da vida. A graça da vida, meus amados irmãos, não é ter coisas. A graça da vida não é fazer grandes coisas. A graça da vida é, mesmo não tendo nada, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho prazer, eu tenho abundância de alegria, de prazer no meu coração. Essa era a graça sobre as igrejas da Macedônia. Meio de provas, meio de angústias, eles permaneceram firmes, fiéis ao Senhor. Se você ler aqui comigo em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, no versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com as ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Eu não preciso andar ansioso mesmo na tribulação. Eu lanço a minha ansiedade aos pés do Senhor Jesus. Essa é a graça de Deus, que a paz dele, que excede todo entendimento, guardará o meu coração, a minha mente nele. Essa é a graça da igreja da Macedônia. Não era nada que poderia tirar a alegria dos seus corações. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis. Pessoas que amamos, nós estamos perdendo. Pessoas preciosas, perdendo talvez recursos financeiros. Estamos mais isolados. Mas é nesta hora que essa graça de Deus precisa se manifestar na minha vida
e na sua vida. Porque essa alegria que nós temos, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo falando em Filipenses, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma ordem de alegrarmos no Senhor, não é no tempo, não é temporal, não é uma circunstância, é o Senhor. A minha alegria vem do Senhor. É essa graça que o Senhor liberou sobre o seu coração. Você pode estar perdendo muitas coisas, você pode estar perdendo pessoas preciosas, mas a alegria que você tem não vem das pessoas em si, não vem das coisas, mas vem do Senhor. É Ele que traz alegria ao seu coração. Que graça maravilhosa, a graça no meio da lágrima, encontrar alegria no nosso íntimo, a graça no meio da perda, do luto, ter paz no nosso coração, pois sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Que graça maravilhosa é essa? Outra coisa que eu vejo aqui, meus amados irmãos, das três que eu falei, em 2 Coríntios, capítulo 8, voltando lá, que você marcou, no versículo 2 que nós lemos, fala assim, voltando desde o início: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. Olha a outra ênfase agora: e de profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Segunda graça que eu vejo aqui nesse texto na igreja da Macedônia: graça de ser generoso no meio de uma profunda pobreza. O texto dá ênfase novamente: profunda pobreza. Talvez você não sabe o que é isto, ou nunca soube o que é isto. Profunda pobreza é não ter nada. O texto bíblico, o apóstolo Paulo está aqui trazendo ênfase na situação das igrejas na Macedônia. Profunda pobreza. Só que essa profunda pobreza deles, a Bíblia fala que eles superabundaram em grande riqueza de generosidade. Você sabe o que é isto? É alguém não tem o que comer direito, mas divide aquilo que não tem com o outro necessitado. Profunda pobreza é você não ter nada, mas não ter quase nada, mas esse quase nada você quer dividir, pois sabe que o outro necessita. Isso é graça da generosidade. Generosidade, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a Bíblia está dizendo, não é alguém que tem alguma coisa para dar. Então não, generosidade é o ser, é o caráter, é aquilo que está ligado à pessoa, agarrado à pessoa. Não importa a minha situação, eu quero ajudar dentro das minhas possibilidades. Quando o apóstolo Paulo fala aqui que ele, em profunda pobreza deles, superabundou, eles superabundaram, eles saíram além do que eles poderiam, em grande riqueza de sua generosidade. A pobreza deles poderia levá-los a estarem focados neles mesmos. Não. Imagina alguém que está dizendo assim: eu sou tão pobre. A viúva é lá de Sarepta. Eu só tenho um bocado de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um bolinho para eu comer e meu filho morrer. Pensando nela mesma. Pensando nela mesma. Mas quando você vai para o Novo Testamento, Jesus fala do gasofilácio. Os ricos iam lá e davam grandes somas de dinheiro nos gasofilácios, davam da sobra, mas tinha uma viúva com algumas moedinhas. Ela depositou aquelas moedinhas no gasofilácio e Jesus diz assim: ela
deu mais do que todos, generosa, deu mais do que todos, porque ela deu tudo o que tinha, generosidade. Então aqui, esse povo da Macedônia, eles não estavam, essas igrejas da Macedônia, elas não estavam pensando ou focadas nelas mesmas, mas no entanto, por causa da graça de Deus, que estava operando neles, imploraram a Paulo pela chance de dar sacrificialmente, além dos seus meios, para apoiar outros cristãos. Eles não tinham nada, mas estavam sacrificando e imploraram para ajudar outros irmãos. Só a graça de Deus, meus amados irmãos. Só a graça de Deus. Olha aqui o que diz aqui no versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Eu creio aqui que Paulo está falando, não precisa não. Não tem necessidade não, pode deixar, outras igrejas vão ajudar. Não, Paulo. Não, apóstolo, não, irmão, nós queremos participar, queremos ajudar também. Não, mas vocês não têm o suficiente para vocês. Não, mas nós queremos fazer parte e ajudar aquele que necessita. E eles eram necessitados. Só a graça de Deus faz isso. Meu amado irmão, só a graça de Deus te faz você ser alegre no meio da tribulação. Só a graça de Deus faz você ter o coração aberto, mesmo você tendo pouco, para ajudar aquele que necessita. Só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Só o favor de Deus. Só o favor de Deus que nos constrange, só o favor de Deus que nos eleva, só o favor de Deus que faz isso no meu coração e no seu coração, de nos dar, de oferecer, de ajudar, de cooperar, de ser generoso, mesmo além das nossas possibilidades. Porque essa graça, ela é comparada à graça de Deus para conosco. Porque o Senhor deu o seu único filho. O que ele tinha, ele ofereceu. Para que você e eu pudéssemos nos sermos feitos filhos de Deus também. O que você faz ecoa não no presente, mas também no futuro. Não só no presente, mas também no futuro. A graça de Deus nos faz ajudar além das nossas forças. Te pergunto nessa manhã, você está sendo movido pela graça de Deus? Você está sendo movido pela graça de Deus? Terceira coisa, porque o tempo nosso é escasso. Versículo 5 fala assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Olha essas igrejas da Macedônia, além de estarem passando por escassez e sendo generosos, além de estar passando por provas e sendo alegres, a Bíblia diz aqui que Deus deu a graça a eles de buscarem o Senhor em primeiro lugar, colocar o Senhor em primeiro lugar, amar a Jesus em primeiro lugar, honrar a Deus em primeiro lugar, servir a Deus em primeiro lugar, se oferecer a Deus em primeiro lugar. O Senhor era o primeiro lugar na vida deles.
Talvez a gente pode falar assim, mas qual vantagem? Também eu faço isso. Mas segunda coisa que eu vejo nesse texto, que o Paulo fala assim, se deram a Deus em primeiro lugar, e a nós também. O texto está dizendo aqui que eles amavam o Senhor em primeiro lugar, mas também amavam os irmãos como amavam a Deus. Uma coisa, meu amado irmão, é eu dizer que eu amo a Deus. Outra coisa é eu servir a Deus com os irmãos. Porque tem muitas pessoas, se Deus viesse em forma corpórea e habitasse com Ele como nós habitamos, é bem provável que Ele deixaria de servir a Deus. Porque se Deus pisasse no calo dele, se Deus fizesse algo que ele não gostaria que Deus fizesse ou falasse, é bem provável que ele iria voltar as costas para Deus. Mas esses irmãos da Macedônia não, eles serviam a Deus, mas também serviam os irmãos. Eles glorificavam a Deus, mas glorificavam a Deus com os irmãos. Eles amavam a Deus, mas eles também amavam os irmãos. Eles se relacionavam com Deus, mas também eles se relacionavam com os irmãos. Então eu preciso amar e servir a Deus, e eu também preciso amar e servir os irmãos. Eu preciso ser como a igreja da Macedônia. No meio da tribulação, estar alegre. No meio da escassez, ser generoso. E servir a Deus, amando a Deus em primeiro lugar, dando a Ele a glória e a honra que é devida ao nome dEle. Mas também andar com você, servir a Deus com você, cantar louvores com você, dizer a você que você é meu irmão, não importe o que você faça comigo. O amém agora diminuiu, né? Essa igreja é um exemplo para a nossa igreja nos dias de hoje. Uma igreja que passa por que passou, mas não perde aquilo que Deus lhe deu, a graça de viver em família, a graça de estar junto, a graça de celebrar o nome do Senhor. Só a graça de Deus. Somente a graça de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a graça dele seja superabundante sobre a sua vida e sobre a minha vida também. E que possamos em todo momento da nossa vida, nas tribulações que já passamos e vamos passar ainda por muitas, ter alegria no meio delas. E que se chegar a escassez ou abundância, ou do jeito que nós estamos, tenhamos um coração generoso para ajudar aquele que necessita, seja perto ou seja longe. E que tenhamos a graça de servir a Deus em primeiro lugar, amá-lo sobre todas as coisas, mas também ter a graça de conviver um com o outro, em família, servindo a Deus, glorificando a Deus, não esperando algo do outro, mas se dando em prol do outro. Essa é a vocação de Deus sobre nossas vidas, e só a graça de Jesus nos faz viver isto. É impossível no natural, mas é possível quando Deus entra na nossa história e faz morada dentro de nós. Fique de pé no seu lugar. Hoje nós vamos participar da ceia do Cordeiro. O diácono pode tomar o seu posto. Nós vamos orar e depois vamos distribuir o pão e o cálice. Vamos orar cantando e depois eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e nós vamos pedir ao Senhor: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual
Mais uma vez, diga isso. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Coloque a sua mão sobre o seu coração e ora após mim dizendo assim: Senhor Jesus, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor, eu preciso viver alegre, até mesmo no meio da tribulação. Eu preciso ter um coração generoso para ajudar. Senhor, eu preciso amar o Senhor em primeiro lugar e amar o meu próximo como a mim mesmo. Nesta manhã, Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso da tua graça, do teu favor. Eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador, em teu nome, amém. Todos ainda com os olhos fechados, por favor. A palavra de Deus nos garante que tudo que for ligado aqui na terra terá sido ligado nos céus. Eu quero orar por você que nesta manhã fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus ou reconciliando com Ele, dizendo: dá-me tua graça, dá-me tua graça, dá-me tua graça, a tua presença na minha vida. Se você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus ou reconciliando com Ele, eu quero te conhecer e orar por você. Para isso, levante sua mão bem alto para que eu possa te conhecer. Você que nesta manhã fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus ou reconciliando com Ele, bem alto assim, para que eu possa te ver e orar por você em nome de Jesus. Se não há, porque todos nós estamos debaixo dessa graça, essa graça que só Jesus pode dar. E se você ama Jesus com todo o seu coração, já se entregou a Ele, você deve receber o pão e o cálice para participar da mesa do Senhor nesta manhã. Quando você receber, você se assente só para a gente organizar em nome de Jesus. Segura esse pedacinho de pão nas suas mãos. Ele não se transforma no corpo de Cristo, mas me faz lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por causa dele, você é abençoado. Por causa dele, você tem a graça de ser o que você é, e cada dia melhorando mais e mais. Então, em memória dele, vamos comer do pão, lembrando que ele foi levantado naquele madeiro. Você também segura esse cálice. Ele me faz lembrar do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Você é limpo. Você foi justificado. Você é santo. Você é filho. Você é cheio da graça do Senhor. Por causa do sangue vertido naquela cruz, que te purificou, que te limpou, que te justificou. Louvado seja o nome de Jesus. Então juntos, tomamos do mesmo cálice até a volta de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Declare isso. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é.
Aleluia. Glória a Deus. Antes de eu orar, e depois que eu terminar a oração, nós vamos pôr o videozinho do pastor Márcio. As mamães que quiserem assistir, fica à vontade. Estão nas nossas redes sociais. Mas você que nos assiste, e aí na sua casa você entregou a sua vida para Jesus, entre em contato conosco nas nossas redes sociais. Queremos orar por você e entrar em contato com você. Se você tem um pedido de oração específico, queremos orar pelo seu pedido também. Levante das suas mãos aos céus. Pai, eu abençoo o teu povo. Que graça, que graça, que graça maravilhosa que o Senhor derramou sobre nossas vidas. A graça de nos alegrarmos no meio das provas, a graça de contribuir, de ajudar, mesmo não tendo como ajudar, a graça de amar o Senhor sobre todas as coisas, e a graça de viver em família. Senhor, que assim seja sobre a vida de cada um, que a bênção do Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa cada dia guardar